Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha, só para dar uma força para a gente. O assunto de hoje, infelizmente, ainda é pandemia, mas logo, logo isso vai acabar, podem ter certeza. As pessoas estão sendo vacinadas, uns estados com maior velocidade, outros com menos, mas no fim das contas eu acredito que lá para agosto, setembro deste ano de 2021 estaremos livres desta pandemia. E depois é só alegria, retomada onde paramos. Infelizmente muita gente não vai poder. Mais de 310 mil pessoas já partiu, infelizmente. Não vamos nos ater aos motivos, mas o recado é para a prevenção. Apesar da dificuldade e das falsas orientações que alguns pseudo-líderes têm passado, que era só uma gripinha, só uma coisinha de nada, que não precisa máscara, que para que lockdown, para que isolamento, para que afastamento social. Eu disse várias vezes em outros vídeos e continuo repetindo. Todas essas ferramentas, todas essas providências, que aliás não custa nada, uma máscara pode se comprar de R$ 2,50 até R$ 15 no máximo. É muito barato e a saúde, a vida da gente não tem preço. A não ser que a pessoa pague para ver, daí fica difícil, né? E por mais que algumas crenças acreditem em reencarnação, eu sinceramente declino dessa crença. Não acredito em reencarnação, então se você acha que vai voltar o mesmo, né, acho que não tem nenhuma crença que pregue isso, que você vai voltar o mesmo. O José Pereira da Silva, que vai continuar sendo o José Pereira da Silva depois que ressuscitar. Não existe isso, tá certo? A vida é uma só, então valorize a sua vida, cuide-se. E como eu já expliquei em outros vídeos também, quem pega uma gripe, por exemplo, quando vai ao médico, não é só um tipo de medicamento que é prescrito para essa pessoa. Ela vai ter que tomar um antigripal, um antifebril, um descongestionante, um antitérmico, um analgésico, um anti-inflamatório, no mínimo 5 ou 6 medicamentos combinados vão fazer parte do tratamento. Na prevenção é a mesma coisa. Enquanto não se tinha vacina, agora nós temos, na prevenção é a mesma coisa. Não basta só uma providência, só usar máscara, e principalmente porque a gente que usa como objeto decorativo, usando queixo, aí não resolve nada. As vias respiratórias, que são basicamente nariz, boca e até os olhos, de certa forma, é por ali que o coronavírus e qualquer outro tipo de vírus ou bactéria entra dentro do nosso organismo. Essas são as portas de entrada. Então, principalmente nariz e boca tem que estar tampado, para que o vírus não entre. Mas só tampar com a máscara também não é suficiente. Quando você vai conversar com uma pessoa, mesmo de máscara, e a outra pessoa de máscara também, você tem que manter uma distância mínima de 1,5 m, porque pode ser que algumas partículas contaminadas ultrapassem a fibra da máscara. É fácil de entender isso. Não, é muito fácil, uma criança entende. Então, além disso, outro pecado que eu acredito que tenha sido uma das principais causas de contaminação e que não se fala muito, é tocar em objetos contaminados, principalmente quem usa transporte coletivo, quem usa elevadores, quem vai às compras pode pegar numa sacola contaminada, numa mercadoria contaminada. Por mais higiene que se tenha no carrinho do mercado, na cestinha do mercado, por mais higiene que o pessoal do mercado tenha, nada tem garantia de 100%. Então, sempre que você tocar no carrinho lá,
mesmo que o funcionário do mercado faça a higiene do suporte onde você empurra, ou do aro da cestinha, você mesmo passe um pouquinho mais de álcool na mão e aumente a higienização desses objetos. E depois que deixar tudo isso, quando voltar para casa, tome um banho, lave as mãos bem lavadas, evite tocar em objetos contaminados, em escadas rolantes. Eu vejo muito nas lojas de departamentos, nos supermercados, sempre que eu vou, tem pessoas que têm o péssimo hábito de... Lógico, tem pessoa que precisa para se equilibrar, os idosos precisam se apoiar naquelas borrachas que correm ao lado ali que seria corrimão, digamos assim, da escada rolante. As pessoas se seguram, mas pessoas jovens que não precisam se apoiar ali, se apoiam com as duas mãos, sem necessidade. Ali também pode ser um objeto de contaminação da Covid-19, desse maldito vírus chamado coronavírus. Então evite tocar em objetos e fique sempre atento. Se tocou no objeto, no botão do elevador, depois que tocou, já faça a higienização. Carregue um frasquinho pequeno de álcool em gel 70 e faça a higienização das mãos com bastante cuidado para garantir que você não vai ser contaminado. Quem usa transporte coletivo, quem vai a muitos templos evangélicos de N religiões diferentes, alguns nem respeitaram os decretos locais, municipais, estaduais de lockdown, continuaram abrindo como se não houvesse amanhã, como se estivessem dentro de uma redoma pelo simples fato de estarem nos templos. Lê do engano, isso não ocorre. Se entrou alguém contaminado dentro de um templo desse, se a pessoa tocou no mesmo objeto, no assento, no banco da igreja, tocou e depois levou a mão contaminada às vias respiratórias, ela vai sim ficar contaminada. Pode ser que seja uma contaminação leve, bastante branda, ou até assintomática, ou pode ser uma contaminação grave ou gravíssima que leve a óbito. Então não podemos correr nenhum risco. Este vírus, apesar de já termos aí várias vacinas, dezenas de vacinas em fases de testes diferentes, nós precisamos nos precaver, nos cuidar, não podemos entrar para a estatística, nem eu, nem vocês que estão me vendo e ouvindo, nem os seus parentes, nem os seus amigos, nem os seus vizinhos, nem os seus colegas de trabalho, e nem ninguém no mundo inteiro, nem chinês, nem japonês, nem inglês, nem português, nem brasileiro, ninguém. Por favor, meus queridos e minhas queridas, se cuidem ao máximo. Se tocou em qualquer objeto fora de casa, ou mesmo dentro de casa, não baixe a guarda. O vírus não se cansou de nós estamos todos cansados dessa maldita pandemia, desse vírus hediondo, dessa doença terrível, mas o vírus não cansou de nós. Então vamos nos cuidar, vamos deixar ele distante do nosso seio familiar, do nosso ambiente de trabalho e principalmente do nosso organismo. Eu insisto nisso, meus queridos e minhas queridas, vamos nos cuidar. Vamos zerar o número de óbitos, zerar o número de contaminados, depende do esforço de cada um de nós. E vocês que vivem em outro planeta, que continuam indo em festa, a turma neném aí que nem estuda nem trabalha, só festeja, essa turminha aí que não tem consciência, não tem respeito com os pais, com os avós, por favor, vamos ter um pouquinho de consciência. Não são só vocês que gostam de festa, e nem vocês gostam mais de festa do que nós. Todos nós gostamos igualmente de festa, mas todos nós colocamos a responsabilidade e o compromisso acima de tudo. Então vê se muda de comportamento, vê se torna uma pessoa responsável, generosa, altruísta, deixe de ser egoísta e pensar só em você. Se cuida e cuide dos seus. Você tem essa obrigação. E se eventualmente você se contaminar numa festa
trouxer a doença para dentro do seio familiar, e em consequência disso, você perder seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, seu tio avô, sua tia avó, a culpa vai ser sua, agora e sempre. A culpa vai ser sua. Você vai ser responsável por isso. Indiretamente você tirou a vida desse teu ente querido. Então pensa nisso antes de achar que é melhor do que os outros, antes de achar que é invulnerável, antes de achar que é o super-homem ou a Mulher Maravilha e que não vai se contaminar, porque tem muitos jovens de todas as idades sendo contaminados e até indo a óbito por conta dessa doença. Então pensa nisso tudo e para de fazer besteira, tá certo? É pelo bem de todos que eu faço esse discurso amargo, esse discurso chato, mas é necessário, tá bom? Então se cuida. Um grande abraço a todos. Saúde!